Bom dia a todos. Vamos dando sequência aqui no nosso programa FAEG Cenário Interage dessa semana. Nesse momento a gente vai fazer a parte de análise de mercado, um resumo aí dos mercados de soja, milho e do boi gordo na semana. Eu sou o Cristiano Palavro, sou consultor do Senar Goiás, estou aqui com a minha colega Cristiane Rossi, assessora técnica da FAEG, e já vou passar a palavra para ela para fazer a análise do mercado do boi. De novo. Problemas técnicos. Então, como eu dizia, o bezerro saiu então de 1.038 para 1.318 em 2015, né, comparando aí com 2014. Com isso, nós tivemos aí uma redução na questão do confinamento, né? As estimativas aí da Socom que previam uma elevação de 5%, acabou que na última estimativa deles junto aos seus associados já tinham reduzido em 5%, então a expectativa, né, de confinamento, e eles não descartam ainda uma possibilidade de isso cair para 10%, então a menos de gado confinado. Segundo o CPEA, né, uma pesquisa também que eles fizeram junto aos colaboradores deles, tem uma expectativa talvez de que essa redução seja ainda maior, reduzindo então em torno de 20% aí a expectativa de confinamento para esse ano. Isso já reflete então da questão do abate, né? Em relação ao acumulado aí até setembro, já são 9% a menos de gado abatido em nível de Brasil e 16% de redução em nível de Goiás. Então, essas ofertas restritas, né, elas têm feito com que o principal fundamento, né, o principal fator que tem aí mantido os preços firmes para os mercados. Juntamente aí juntamente não, assim, em relação à demanda, né, que anda fraca, e a demanda externa, tanto a externa quanto a interna, que poderiam então ter aí uma oferta maior de carne no mercado interno, isso não está sendo visto, né, em função dessa oferta restrita, e aí tem mantido os preços em patamares mais firmes. Com isso, só para retratar aí que a nossa demanda externa não vem desempenhando bem conforme 2014, né, nem chegando aí aos números de 2014, nós já tivemos uma redução aí na ordem de 20% em relação a valores das vendas e 15% em quantidade, tanto de carnes como miúdos, né, que são exportados. Isso em nível de Brasil. Nível de Goiás, são 20% em valores e 11% em quantidade, também seguindo a mesma tendência. Quando a gente avalia os dados semanais, né, que são a última semana divulgada aí pelo Ministério de Indústria e Comércio, nós já temos uma variação positiva com relação às médias diárias embarcadas, né, comparando aí com o mês passado, na ordem de 4,1% em relação a valores, né, positivamente, e 5,3 mil toneladas de carnes embarcadas, um aumento de 15,7% em relação a essa média, então, diária de setembro, né, mas mesmo assim,
a gente não conseguiu ainda nem igualar, né, aos níveis de 2014. Um dos problemas também foi a questão do preço, né, da carne. Problema, assim, em relação ao preço da tonelada, teve uma redução de 10%. Isso fez com que, logicamente, a gente, em relação a real e dólar, né, fez com que a gente mantivesse aí essa elevação citada, né, em função dessa redução do preço aí no mercado internacional, a gente acabou exportando um pouquinho mais. No mercado físico, na semana, né, várias praças variaram positivamente e elevaram seus preços. São Paulo ficou em uma média de R$ 147,70, variando 0,57%, comparando com a semana passada. Eles ainda enfrentam, né, dificuldades de aquisições de animais da região e estão buscando, então, animais de outras regiões, e isso acaba influenciando nos preços também desses outros estados, né, e a gente já viu, inclusive, citações e referências de preços a 150 por arroba em São Paulo. Goiás, nós tivemos uma variação de 0,6%, fechando aí a uma média semanal de 136,06. O preço de ontem fechou a 136,61, né, para o boi gordo. O mercado futuro também seguiu a mesma tendência, e para as posições de novembro e dezembro, nós tivemos variações de 1,2% e 3,4%, respectivamente, né? Então, chegando aí para novembro a 151,51 valor da arroba, e 153,10 para dezembro. A tendência, então, para a próxima semana pode ser de preços firmes ainda, continuando, a não ser que o mercado realmente interno seja muito ruim em função da época que nos encontramos, né, que é já final de mês, uma demanda mais enfraquecida, e em relação também à inflação, então, possibilitando aí talvez alguma estabilidade, mas realmente a gente espera aí ainda um pouco de oscilações em relação por conta mais da oferta restrita. Obrigada. Valeu, Cristiane, obrigado. Vou fazer um pequeno resumo aí do que aconteceu no mercado de soja e milho nessa semana. Começando pela soja. A soja teve uma semana em Chicago, na Bolsa de Chicago, de certa oscilação. Durante a semana a gente teve um movimento bastante positivo de altas, chegando a patamares aí bastante interessantes frente às últimas semanas. Isso muito influenciado principalmente pela situação de demanda. No lado positivo, a demanda é o fator principal aí que mais tem pesado na pressão positiva nos preços. No lado negativo, a gente coloca aí, de certa forma, a oferta, né? A colheita segue firme nos Estados Unidos, avançando rapidamente, e aqui o Brasil também começa a implantação de suas lavouras, a expectativa é de aumento de produção, apesar do atraso aí no plantio já causado pelo atraso na chegada das chuvas. Em Chicago, apesar da oscilação na semana, a variação, comparando o fechamento da sexta-feira passada com o fechamento de hoje, a variação foi pequena. A gente, para os contratos de vencimento novembro, praticamente o preço ficou igual, em torno de 8,98 dólares por bushel. Para maio de 2016, um pouco mais referência aqui para a safra brasileira, a variação foi de 9,8 na semana passada para 9,6 dólares por bushel nessa semana. Então, apesar de a gente ter tido altas significativas aí durante a semana, o mercado já teve uma queda significativa aí na quinta-feira, na quarta, final da quarta-feira para quinta-feira. Então, a gente já retornou a praticamente os mesmos patamares que vinham sendo trabalhados no fechamento da semana passada. Quanto à colheita nos Estados Unidos, ela segue no ritmo mais rápido da história da colheita lá nos Estados Unidos. Já chegou a 77% da área colhida, isso na segunda-feira. Hoje já devemos estar passando aí dos 80%. Então, como eu falei, está mais rápido que no ano passado, do que a média dos últimos 5 anos, e é aí uma velocidade mais alta, histórica, aí na colheita americana, influenciada principalmente pelo clima favorável, mais seco e quente
nesse período de colheita. No lado da demanda, seguem firmes as compras, principalmente da China, no relatório da última semana que fechou no dia 15, o relatório semanal apontou a venda de 2 milhões, um pouco mais de 2 milhões de toneladas para a China, um valor recorde semanal também para o mesmo período. Isso demonstra aí que existe sim uma demanda forte no mercado, tanto por soja americana quanto soja brasileira. Outra notícia que também impactou, de certa forma, o mercado durante essa semana foi a possibilidade aí de redução na produção de óleo de palma no oeste asiático. Notícias em relação ao clima menos favorável nessa região mostram aí que a produção pode ser menor do óleo de palma e isso vai fazer com que a demanda por óleo de soja possivelmente aumente. Pensando nos preços aqui no Brasil, a gente não pode deixar de falar do dólar. O dólar teve uma semana de valorização. A cotação da moeda norte-americana fechou a semana passada cotada a 3,87. Chegou a um patamar máximo nessa semana de 3,94, mas aqui nos últimos 2 dias teve algumas reduções e hoje, no início do dia, aí já trabalhava em torno de 3,90. Comparando então a semana passada com essa semana, a gente teve uma valorização e essa valorização vem principalmente das sequentes notícias negativas aí vinda por parte do governo em relação principalmente aos rombos fiscais aí que a gente vai ter para esse ano e para o próximo ano, e também as incertezas em relação ao cenário político no que se refere à Câmara de Deputados, a queda ou não da presidência da Câmara, as notícias de impeachment. Então tudo isso traz incertezas ao mercado e tem impactado negativamente o preço do real frente ao dólar. Aqui no Brasil, a concentração total está no plantio da nova safra. A gente vem aí sem chuvas significativas no centro-oeste brasileiro, isso tem atrasado todo o nosso início de plantio. Apenas os estados do Paraná e do Mato Grosso já têm um plantio um tanto quanto mais avançado. O Paraná já chega aí aos 40% da sua área plantada, o Mato Grosso do Sul cerca de 20% a 30% da área já plantada. Aqui em Goiás a gente ainda está chegando próximo agora dos 5%, já um tanto quanto atrasado, não tão atrasado em relação ao ano passado, já que o ano passado também a gente teve um estreitamento do período de plantio já para o final de outubro, início de novembro. No Mato Grosso também um atraso significativo, já que eles plantam antes do que Goiás, inclusive, então existe já uma preocupação, principalmente em relação à janela ideal de plantio da safrinha, e essas notícias sobre o plantio aqui no Brasil, na América do Sul em geral, já começam a afetar mais diretamente o mercado internacional. A Bolsa de Chicago, os investidores já voltam aí seus olhos para a produção aqui no Brasil, para o mercado brasileiro. As exportações, como eu falei anteriormente, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, elas seguem aquecidas. O Brasil já exportou um volume de soja acima de 50 milhões de toneladas nesse ano, o que já representa mais do que exportado em todo o período do ano passado. Isso influenciado em grande parte pela nossa disponibilidade de soja e pelo momento de dólar mais elevado. E nos preços aqui internamente em Goiás, a gente teve uma pequena valorização nessa semana, na média estadual aí tendo fechado em R$ 66,50 para a saca de 60 quilos no mercado disponível. E essa valorização vem realmente em função dessa pequena valorização do dólar e essa elevação que a soja teve aí durante a semana em Chicago. No mercado do milho, ele segue também sem grandes novidades. No lado da demanda, as notícias são um pouco mais negativas do que no mercado de soja. A demanda não está tão aquecida, as vendas foram até de certa forma reduzidas nesse período. Na última semana foram comercializadas 248 mil toneladas de soja, de milho norte-americano, e sendo que 103 mil foi com destino para o Japão, que é um dos principais compradores aí do milho, tanto lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil eles também fazem compras significativas. Então no fechamento aí da semana, comparando a semana passada com essa semana, também não tivemos grandes variações na Bolsa de Chicago. A cotação do milho ficou em 3,76 dólares por bushel na semana passada e nessa semana chegou a 3,78 para os contratos de vencimento de dezembro. Para março de 2016, 3,87 na semana passada, 3,88 na abertura do mercado hoje. Aqui no Brasil, a gente também
segue com as expectativas no plantio do milho, a região sul do país já mais avançada no plantio do milho, mas a expectativa em geral é que, mantendo aí a tradição, o que vem ocorrendo nos últimos anos, a gente deve ter uma redução na área plantada de primeira safra do milho. Isso se dá em função da competitividade pela soja e a possibilidade de plantio do milho safrinha. Aqui para Goiás a área também deve cair, a área de verão, cedendo área aí para o cultivo de soja. Essa queda está estimada em torno de 30 mil hectares, a gente deve ficar com um número por volta aí de 200 mil hectares de milho verão, o que representa sim aí uma pequena queda para o nosso estado de Goiás. No mercado interno, as exportações brasileiras seguem em ritmo mais acelerado nesse final de ano. A gente teve um excelente volume de produção na safrinha e com o dólar também mais valorizado, torna o milho brasileiro mais atrativo. A gente deve obter nesse ano um recorde de exportações aí. É estimado que até janeiro, quando a gente faz o fechamento das exportações do ano, esse volume total ultrapasse os 27 milhões de toneladas. Nesse mês de outubro, a gente já exportou cerca de 3 milhões de toneladas e ainda faltam mais uma semana aí para a gente verificar. E as exportações devem seguir em ritmo bem acelerado se a gente quiser realmente, para a gente conseguir completar esses 27 milhões de toneladas, vamos ter que exportar aí mais de 5 milhões por mês, o que é um número bastante significativo. Para Goiás, os preços do milho não variaram praticamente nessa semana. O milho disponível segue numa média aí de R$ 24,00 por saca de 60 quilos, um preço até que não é tão ruim e até uma perspectiva interessante para os preços de milho para o final do ano e para o primeiro semestre de 2016. Claro que isso vai mudar tudo quando a gente tiver as perspectivas aí em relação à safrinha. A safrinha, como eu falei, já começa um tanto quanto pressionada, já que a gente tem um atraso significativo no plantio da soja. No ano passado, mesmo tendo plantado mais tarde, a gente teve boas produtividades, mas isso se deu em função de chuvas mais alongadas lá em maio e junho, coisa que a gente não pode esperar todo ano, já que no período aí de inverno, outono e inverno, as chuvas reduzem bastante aqui no nosso estado, aqui no Centro-Oeste, e isso pode resultar em baixas produtividades. De forma geral, era isso. Eu gostaria de agradecer a participação de todos os internautas, todos que nos assistem, agradecer as perguntas enviadas. Já deixo o convite novamente aí para a participação na semana que vem e desejo a todos aí um bom fim de semana. Obrigado pela participação.